Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, mais uma vez aqui com vocês no Resenha Rubro-Negra, para a gente pincelar as últimas notícias desta terça-feira, dia 18 de junho de 2024. E acreditem, nação, ainda há muitas notícias para a gente debater, para a gente conversar, para a gente informar vocês sobre os acontecimentos de bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. Vou deixar para falar do treino de hoje do Flamengo no vídeo de amanhã de manhã, porque nesse vídeo aqui a gente ainda vai tocar no assunto Gabriel Barbosa, ainda vamos falar do assunto Michael e vamos colocar vocês a par daquilo que está acontecendo por parte do Flamengo e da Prefeitura do Rio de Janeiro para a aquisição do terreno do gasômetro. Virou uma corrida contra o tempo essa situação da aquisição do terreno do gasômetro, porque politicamente falando, alguns outros políticos entraram nessa corrida aí, como o caso do Eduardo Bandeira de Mello, que já marcou reunião para essa semana também com o prefeito Eduardo Paes, o que obrigou o Rodolfo Landim a correr para marcar uma reunião antes da reunião do Eduardo Bandeira de Mello, porque os bastidores do Flamengo, politicamente falando, estão frenéticos. Eu fiz o vídeo hoje mais cedo um pouquinho lá no Central do Fla, onde eu explico para vocês as movimentações de bastidores do BAP, do Rodrigo Dunches de Abranches, do próprio Eduardo Bandeira de Mello, enfim, para vocês entenderem o que isso pode propiciar dentro e fora de campo ao Flamengo e também o que pode propiciar isso com relação à aquisição mais cedo, mais lento, do terreno do Flamengo. Vale lembrar sempre que tem um fator na equação terreno do gasômetro que nunca deve ser deixado de lado, que é a Caixa Econômica Federal, que é a entidade governamental que administra o terreno. Sem a Caixa, não tem negócio, gente. Não há negócio seguro para se fazer sem contar com a Caixa Econômica Federal. Então vamos lá, vamos começar então, trazer para vocês todas essas notícias. Antes, só para você não esquecer, tá? Se inscreve aqui no nosso canal. Bora passar de 200 mil inscritos aqui o quanto antes, para a gente ficar tranquilo, trazendo todos os dias as informações do Flamengo para vocês. Então, se inscreve, é de graça, é 2 segundinhos, e depois de se inscrever, clica no sininho aí e marca a opção todas, para você poder receber todas as notificações quando sair um vídeo novo aqui. Além disso, faz aquela propaganda boca a boca, aquele trabalho de formiguinha, de convencimento para trazer novos irmãos, novas irmãs rubro-negras para cá, para o nosso canal. Assim a gente continua crescendo. E aqueles 3 Cs que não podem faltar nunca, né, pessoal? Qualquer, fala aí pra mim. É isso aí. Curtir, comentar e compartilhar. Vou começar falando sobre Gabriel Barbosa e o Gabigol. Obviamente, o Cruzeiro, tendo interesse no Gabriel, sonda todas as possibilidades de contratar o jogador. Em conversa com Landim, o Pedro Lourenço foi muito respeitoso e falou em tom de aquisição do Gabriel e ouviu de retorno do mandatário rubro-negro o valor de 5 milhões de euros para vender o Gabriel. Obviamente que o Cruzeiro também sondou mais 2 situações. Empréstimo, com o Cruzeiro fazendo pagamento de uma parcela bem menor do que esses 5 milhões de euros, e ouviu um não de Rodolfo Landim, e também estuda esperar até julho para poder assinar um pré-contrato para o jogador ir em janeiro para lá. Essa última opção não é a opção que o Cruzeiro mais gostaria de praticar no momento. Por quê, pessoal? Porque o Cruzeiro quer fazer desse segundo semestre uma arrancada para 2025 poder colher os louros. Então não adianta nada contar com o Gabriel no ano que vem se não tiver nenhum campeonato internacional para disputar. Então os caras querem o Gabriel para fazer marketing. Aliás, eu vou até confidenciar uma coisa para vocês. Conversando ainda há pouquinho com um conselheiro do Cruzeiro, ele me disse o seguinte: é muito mais vantagem para o Cruzeiro ter o Gabriel do que ter o Dudu. O Dudu rebaixou o Cruzeiro. O Gabriel tem um potencial de marketing muito maior do que o Dudu. Então, o Cruzeiro não quer só o Gabriel para o potencial de marketing, como esse conselheiro falou comigo. O Cruzeiro quer também o Gabriel para, tecnicamente, ajudá-los a conquistar uma vaga ou na Sul-Americana ou o sonho do Cruzeiro na Libertadores da América. Gente, é sonho sim, porque cada vitória na Libertadores paga uma fortuna para os clubes. Cada vez que você avança de fase, paga-se uma fortuna para os clubes. E essa fortuna, que hoje para o Flamengo é algo trivial, para o Cruzeiro seria fundamental, porque seriam receitas novas do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro está fazendo toda essa algazarra
no mercado de transferências com dinheiro alheio, com dinheiro do dono, não com dinheiro do Cruzeiro. Agora, a partir do momento que o Cruzeiro entra numa Libertadores ou numa Sul-Americana, apesar da Sul-Americana ter valores menores do que os praticados na Libertadores, o Cruzeiro passa a ter um dinheiro novo para ele administrar. É uma receita nova para ele. Imagina bater campeão de uma Sul-Americana. É um sonho distante? Mas é a segunda divisão do futebol sul-americano, com o Gabriel, com o Cássio, com o Matheus Pereira. A coisa pode acontecer. Então, eles estão estudando todas as maneiras de ter o Gabriel agora no meio do ano. E essa de tê-lo em janeiro, essa daí é só se não tiver jeito mesmo. Porque eles querem o Gabigol para agora, para vender camisa, para fazer marketing esportivo, para atrair mais patrocinadores e principalmente para dar retorno técnico dentro de campo. Então, por isso, o Cruzeiro segue pensando no Gabriel. Uma coisa é fato, eu sempre falei para vocês e vou repetir. De graça do Flamengo, só quando terminar o contrato, e periga o Flamengo renovar com ele por uma temporada, só para não perdê-lo de graça. É claro que o Gabriel tem influência aí na questão da renovação, querer ou não querer. Inclusive, tem um outro jogador aí que também tem influência sobre o seu contrato. Eu tô falando agora do Michael, tá? A imprensa árabe trouxe informações agora de que o Jorge Jesus pediu ao Al Hilal para manter o Michael pelo menos até o ano que vem. Por que que o Jorge Jesus pediu isso? Porque o Neymar, que seria o titular da posição, só estaria liberado agora no final do ano. Final do ano para nós é fim de temporada, correto? Para eles é meio de temporada, é do começo para o meio da temporada ainda. O calendário deles se adequa ao calendário europeu. Então é o início para o meio, final do início para o começo do meio da temporada deles lá. Então eles queriam que o Michel ficasse até o ano que vem para que ele possa, para que o Neymar possa voltar gradativamente, então assumiu o posto de titular. E a torcida do Flamengo ficou alvoriçada, ficou todo mundo nervoso, todo mundo tenso. Caraca, era a prioridade do Flamengo, era a situação que o Flamengo mais visava. Só que o Michael tem vontade própria também, pessoal. O Michael também pode enxergar esse pedido do Jorge Jesus aí como sendo uma coisa momentânea. E é até o Neymar voltar. O Neymar voltou, o Michael vai para o banco, e enquanto o Neymar jogar, o Michael vai ser esquecido no banco de reservas, entrando esporadicamente. É claro que no início o Neymar não vai aguentar os 90 minutos, então o Michael vai continuar recebendo oportunidades, mas na hora que o Neymar for dono da posição, acabou para o Michael. Vai entrar de vez em quando. É como se o Gustavo Scarpa viesse para o Flamengo. Iria entrar de vez em quando, só quando o Nico e o Arrascaeta dessem algum mole ou fossem convocados, levassem cartões, senão o Scarpa jamais jogaria na equipe principal do Flamengo. É um fato, gente. O mesmo acontece com o Michel lá. E o jogador tem vontade própria. Ele pode analisar essa situação, até porque o Michael, mesmo sendo titular lá, já queria vir embora para o Brasil. Já tem uns 2 anos que o Michael quer vir embora para o Brasil. O Michael chegou lá querendo vir embora, né? E ele gosta muito do Flamengo. Ele tem proposta do Cruzeiro. Ele está hiper mega valorizado agora. Daqui a pouquinho pode ser que ele não tenha a mesma valorização que ele tem hoje. Então, o Michael vai ter voz ativa na decisão de permanecer ou não. Se o Michael forçar uma saída, forçar a barra, conversar mesmo com os caras, a negociação entre Flamengo e Michael pode acontecer, assim como a negociação Cruzeiro e Michael também pode acontecer. O fato é que se ele forçar, e não precisa nem brigar, não, é só ir na moral, ele consegue sair de lá assim se ele quiser. Agora, o pior que pode acontecer é os caras pedirem a multa dele. Aí a multa sendo um valor muito elevado, ninguém vai pagar de jeito nenhum, porque não se negocia pagamento de multa. Se deposita a multa. Ninguém chegava e não, vou pagar a multa, divide para mim de 3 vezes. Isso não existe. Multa não é divisível, multa é paga. Se você está pagando a multa é porque o clube não quer liberar o jogador. Então por que ele vai liberar o jogador dividindo para você, te facilitando a vida? Não foi assim com o River e o Nico, e não é assim com o jogador nenhum. Não foi assim com o Real Madrid quando veio pegar o Vinícius, não é assim com ninguém que paga multa, tá, gente? Então, pela multa, neca de Pitibiriba. Vai depender mais do que nunca do Michael a decisão de voltar para o Brasil ou ir para lá. Dependendo do que ele conseguir, ele ainda pode ser negociado com o Flamengo. E é esse o grande problema do Flamengo. Já tem mais ou menos aí uns 15 dias para mais, tá? Quase um mês que o Flamengo já poderia estar trabalhando em outras opções. E o Flamengo ficou muito tempo garrado no Michael. O Flamengo olhou, por exemplo, o Facundo Pelistri. Só que o Facundo Pelistri, pessoal, é um jogador que já falou não sei quantas vezes que não quer sair da Europa, já deu não para o Flamengo em outras oportunidades. O Manchester já disse que não pretende emprestar o jogador aqui para a América do Sul. Até o Boca Juniors tentou e ouviu um não
do Manchester United, só sai de lá vendido e o jogador não quer sair de lá vendido para voltar para a América do Sul. O nome do Thiago Almada também é um nome que foi sondado, mas só pelo scout. A informação que eu tenho é que a parte alta da diretoria rubro-negra não tomou sequer conhecimento do Thiago Almada, não olhou um argentino, bom de bola, campeão do mundo, mas também é caro, não seria barato não. Mas o Flamengo estava preparado para investir na posição de ponta direita com um valor mais significativo. O Flamengo não quer investir de novo 200 milhões de reais como investiu na janela de início de ano. Mas o Flamengo sabe que precisa investir. Se o Flamengo sabe que seria um fracasso para a gestão, não reforçar o lado direito. Já não estão conseguindo encontrar laterais, né? O lateral direito. Não conseguir trazer um ponta seria um fracasso descomunal. E como o Internacional está em fase final de negociar o Mauricinho com o Palmeiras, o Inter passa a ser também um sério candidato a tirar o TT lá da Turquia. O TT era um outro jogador que o Tite queria muito. Aí, como se demorou muito, e ainda vai se demorar mais ainda, porque vai se esperar mais um tempo para a decisão do Michael, o Flamengo pode acabar perdendo a sua segunda opção, que sempre foi o TT também. Então, olha como é que a gente tá, né, gente? O Palmeiras foi lá e trouxe o Felipe Anderson. Aí tá indo lá buscando o Mauricinho. Não tô falando da qualidade dos jogadores, tô falando da agilidade de negociar. Eu sei que eu vou escutar, eu vou ler alguém dizendo assim, a janela nem abriu ainda, Fabrício. E daí, gente? A janela é para registro, não é para compra. O Flamengo pode comprar agora, o jogador vai ser registrado no dia 10 de julho. O caso do Cruzeiro mesmo, tá? O Cruzeiro comprou do Al Hilal o Matheus Pereira. O Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até dia 30/6. A janela abre dia 30/7. Dia 10/7. E o que vai acontecer então? Acabou o contrato 30/6, o jogador vai ficar sem contrato, né? Vai ficar com o contrato do Al Hilal de novo, do dia 30/6 ao dia 10/7, e só a partir do dia 10/7 ele pode jogar de novo. Então ele vai ficar aí, acho que 2 ou 3 rodadas sem poder atuar, por causa desse vácuo aí. E o Cruzeiro tá ligando? Não, vai manter o jogador ativo. O Cássio foi pro Cruzeiro já faz tempo e tá ativo, tá treinando, tá fazendo jogo-treino, tá se mantendo em movimento para no dia 10 poder começar a atuar pelo Cruzeiro. O fato é que você já garante o jogador. Felipe Anderson já foi anunciado há mais de um mês, não pode jogar até o dia 10, mas tá lá curtindo as férias, daqui a pouco volta, começa a fazer uma pré-temporada dele ali e chega voando para a equipe do Palmeiras. E o Flamengo, because I got high, e o Flamengo só dormindo em berço esplêndido, né? É nesse momento que aquela foto do Rodolfo Landim dormindo assim, ó, me apavora. Nem em ano de eleição esses caras fazem o que tem que ser feito. Aí vem com aquela historinha de gelo no sangue, aos 45 minutos do segundo tempo aparece um Evander da vida no Flamengo, ou aparece um cuiabano para poder jogar no meio de campo do Flamengo. Vai vendo, vai vendo. Bom, o fato é que o Michael tem poder de escolha, ele pode optar por ficar, por aceitar esse convite do Jorge Jesus, ou por se mandar de lá. O que vocês acham que vai acontecer? Se você fosse o Michael, você viria ou você ficaria? Por tudo que você tem acompanhado no nosso canal e na mídia em geral, vocês acham que a vontade do Michael vai continuar ou ele vai ficar quietinho lá até o fim do contrato, se sujeitando aos mandos e desmandos do Jorge Jesus? Vou te falar, depois que saiu do Flamengo, o Jorge Jesus só vem cacetando, né? Só prejudicando o Mengão. Mas enfim, vida que segue, né? Estádio do Flamengo. Essa daí é uma outra novela que eu confesso, até eu tô cansado. Mas eu tô num cansaço bom, porque pelo menos é uma coisa que tá parecendo ser mais palpável. O que não é palpável, pessoal, é qualquer decisão que não tenha a participação da Caixa Econômica Federal. E eu vou falar para vocês, tá? Apurando hoje à tarde sobre a reunião que rolou hoje, e essa reunião só rolou hoje porque o Bandeira encontrou-se com o Eduardo Paes na sexta-feira e marcou uma reunião para essa semana. Então o Landim falou, opa, deixa eu correr aqui, soltar na mídia, que eu estou fazendo reunião, que a gente está conversando, mas o Rodolfo tem mérito, porque criou um gabinete para cuidar dessa negociação e está levando muito a sério a situação do estádio, até porque é o trampolim para, inevitavelmente, a gente falar de SAF. Não tem como não falar de SAF, pessoal. Eu sou totalmente contra a SAF. Para a SAF entrar no Flamengo, tem que mudar muita coisa no estatuto, tem que mudar muita coisa dentro do clube, para tudo ser claro e para a gente nunca perder o comando do futebol do Flamengo. Ainda que o modelo de SAF, isso tem que ficar bem claro, que o Landim pretende implementar no Flamengo, não é a SAF do Cruzeiro, não é a SAF do Botafogo, não é a SAF do Vasco, não é a SAF do Atlético Mineiro, é uma SAF alemã, um modelo alemão totalmente diferente, onde o clube teria acionistas. Mas isso tem que estar no preto e no branco, tem que estar no papel, para que nunca o Flamengo deixe de ser do povão. Quem eleger o presidente do Flamengo tem que ser o povo, quem for associado do clube. Não pode ser
o clube inteiramente de uma SAF, como é as SAFs desses clubes que eu acabei de citar. Mas o fato, pessoal, é que a concorrência, ela acaba ficando injusta pro lado do Flamengo, né? Você vê bem, o Cruzeiro não tem dinheiro. O Cruzeiro não tem dinheiro. O Cruzeiro tomou o caminho certo com o Ronaldo Fenômeno. Negociou suas dívidas. Ponto. O Cruzeiro não tem dinheiro. Tá tudo negociado, tá pagando. O que entra no futebol do Cruzeiro, é para pagar as dívidas que estão negociadas. Ponto. Então como é que o Cruzeiro vai atrás do Michael? Foi atrás do Matheus Pereira, foi atrás do Cássio, vem atrás do Gabriel, com dinheiro que não é do Cruzeiro, com dinheiro que é do dono do Cruzeiro. Isso se chama doping financeiro. E é aí que a concorrência fica desleal com o Flamengo, porque o Flamengo não tem doping financeiro. O Flamengo trabalha em cima do fair play europeu, implementado pela UEFA há muito tempo. Se implementarem hoje um fair play financeiro aqui no Brasil, os clubes quebram e o Flamengo nada de braçada. Só que aqui no Brasil ainda se permite o doping financeiro. O que é o doping financeiro? O clube tem as receitas dele, tem as despesas dele, e o dono chucha mais dinheiro lá, bota mais dinheiro lá. É um dinheiro que vem do dono, simplesmente assim. E como que o Flamengo vai fazer para competir com o dinheiro do dono? Porque, claro, vai demorar anos para o Cruzeiro alcançar o Flamengo financeiramente, mas vai dificultar negociações no mercado para o Flamengo. Apesar do que para o Palmeiras eles não dificultam, né? Sempre para o Flamengo. Talvez seja incompetência do dirigente. Bom, não sei. Enfim, em algum momento o Flamengo vai ter que pensar nessa SAF, vai ter que organizar essa SAF, porque do jeito que tá, não vai dar para lutar sozinhos como a gente está lutando. Até por saber disso e até por ter pretensões de ficar na presidência da SAF, que quando a SAF chegar, eles vão criar novas diretrizes para presidente da SAF. E nessa pode ser que tenha mandato ilimitado, enquanto o cara quiser, enquanto os acionistas quiserem o cara lá, o cara fica. E o presidente da SAF tem muito poder dentro e muita ingerência dentro da tomada de decisões dos clubes, porque é ele que põe e tira dinheiro, é ele que cobra o investimento que está sendo feito pelos acionistas. Então a ideia do Landim é se perpetuar lá, na presidência da SAF. E não adianta falar que assina papel, não, que isso é agora. Amanhã as coisas mudam. Quando da primeira eleição, ele falou que só iria por um mandato. Já está no segundo, quis o terceiro, tá? E ele falou que o primeiro mandato trabalha-se para o clube, no segundo trabalha-se para si mesmo. E agora, Landim, como é que fica essa conversa aí? É isso mesmo? Não, mudou de ideia? Então não dá para se escrever o que dirigente nenhum fala hoje, nem do Flamengo, nem de clube nenhum. Mas enfim, a reunião aconteceu hoje na prefeitura, contou com o Rodolfo Landim, com o Rodrigo Dunche de Abranches, com o deputado Pedro Paulo, contou com o Cacau Cota, né? A patota toda estava lá. E é bom a patota estar junta, estar unida em prol desse tema. Só que enquanto os caras ficarem se reunindo sem a Caixa, não adianta. Por quê? Porque a bravata que o prefeito fez aquele dia avacalhou com as negociações. Até aquele momento, as coisas estavam demorando sim, mas a Caixa estava com boa vontade em lidar com o Flamengo. Depois das bravatas do prefeito, a Caixa simplesmente desligou o áudio. Não há mais conversa, não há mais comunicação entre Caixa e Flamengo como havia até as declarações do prefeito. Isso sim prejudicou o Flamengo e essa reunião foi mais nesse sentido. E nessa reunião decidiram que vai haver uma outra reunião para eles poderem estipular um prazo, uma deadline para a Caixa dar o valor que ela quer pelo terreno do gasômetro, que não aconteceu até hoje. E se passado esse prazo, aí os caras vão para a desapropriação do terreno. E insisto, nada que for ganho juridicamente é seguro nesse cenário que o Flamengo tá. Não é seguro. Se eles forem para desapropriação, tem que ter uma... A desapropriação não é assim, o prefeito assina num dia, no outro dia tá liberado, a Caixa pode recorrer da desapropriação e vai... E aí a justiça pode impedir que qualquer movimentação seja feita no terreno até terminar o julgamento em trâmite sobre quem tem razão, quem não tem. Então, assim, o melhor caminho era ir para a paz. Mas o Eduardo Paes quis fazer a graça, teve seus 15 minutos de fama, fez das bravatas e arrebentou com o Flamengo. Nessa reunião discutiu-se também até um recuo do prefeito. Até o prefeito poder parar de falar um bocado, o Flamengo reassumir como estratégia para a Caixa fazer a coisa naturalmente. Porque o prefeito subiu muito o tom e isso acabou prejudicando o Flamengo. Não era o momento, não era a hora. Prejudicou muito o Flamengo aquilo que o prefeito fez. Portanto, a reunião de hoje foi para traçar essas duas estratégias. A linha de dar uma deadline para a Caixa é uma linha mais agressiva. Vai para o enfrentamento e o Flamengo pode perder anos esperando o resultado
numa justiça, porque a Caixa não vai perder o seu maior investimento de graça e não vai correr atrás, tá bom? Segundo, uma linha mais amena, com o prefeito ficando mais longe dos holofotes com relação ao estádio do Flamengo, para o Flamengo retomar a linha de raciocínio com a Caixa, tentar apaziguar os ânimos para a Caixa poder precificar o terreno. E isso, gente, é só o começo da batalha, porque o Flamengo quer pagar praticamente metade do que a Caixa já supôs que vale o terreno. Então, olha só, é uma batalha atrás da outra que o Rodolfo Landim vai travar até o final do ano. Politicamente falando, porque a Caixa ela é mais acessível pelos meios políticos do que pelos meios comerciais. Eduardo Bandeira de Mello pode ter mais facilidade, porque já tem mais proximidade com o Eduardo Lira, todo mundo é Eduardo nesse lugar, né? Com o Eduardo Lira, para poder chegar politicamente num consenso com a Caixa Econômica Federal. Esse é o medo do Rodolfo Landim. Enfim, a reunião aconteceu hoje, não avançou nenhum centavo para um lado, nenhum centímetro para um lado, nenhum centímetro para o outro. Pelo menos os caras estão falando. Vamos esperar para ver como é que vai ser a reunião do Eduardo Bandeira de Mello com o Eduardo Paes, que deve acontecer até o fim dessa semana. A gente mantém vocês informados. Agora, nação, acabou. Só se houver um plantão. Se não, só amanhã às 7 horas. Valeu? Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Não se esqueça de se inscrever. É de graça e é rapidinho. Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negra.